Gente, aqui com vocês, o professor Edivaldo, como mais uma aula de geografia, né? Então, o tema de hoje é um tema interessante, né? Está no material de vocês. Eu espero que vocês acompanhem aqui comigo, certo? O nosso tema hoje, gente, é sobre relevos, né? Forma de relevos. Isso é simples a aula, bem simples. As formas de relevos, né? São planaltos, planícies, depressões, né? E montanhas. Nós vamos começar a falar sobre as montanhas, tá bom? O que é montanha? Montanhas são áreas, né? Da superfície terrestre, que acima de 300 metros, né, tem uma altitude, né, de acima de 300 metros, é caracterizado como montanhas. Tá? E ela representa em toda, né, a parte da superfície terrestre. A altitude, extensão de altas altitudes, e são caracterizadas, né, em forma de relevo. E aí, depois da montanha, nós podemos dizer que temos, né, a planície, né? O que é uma planície? O nome já está falando, planície, né? São áreas planas, né? Sedimentadas, na qual essas áreas sedimentadas, né? Elas são do processo erosivo, né? Do processo também de intemperismo, de sedimentos e do processo de intemperismo, né? O vento, o sol, a chuva vai acumulando, né? E vai formando, né? Próximo aos rios, né? As áreas de planície. E aí, depois da planície, né? Tem os planaltos. Olha só, o que é planalto? Planalto ou platô. Né? O planalto também são áreas mais ou menos, né, achatadas, né, arredondadas, né? E os planaltos podem ser caracterizados, né, de três. Lembra da aula sobre rochas que nós falamos, rochas metamórficas, sedimentares, né, e magmáticas? Né? Então, os planaltos, eles carregam essa matéria, né, esse processo físico, né, da litosfera, né, das rochas. Olha só, o planalto tem os planaltos cristalinos, e dos planaltos cristalinos tem as rochas, né, metamórficas, né, que nós falamos na última aula aqui sobre rochas. Já o planalto sedimentares, as rochas sedimentares, né, e o planalto, né, basáltico tem as rochas magmáticas ou basálticas, ou ígneas, como nós falamos na última aula, sobre quando nós falamos sobre rochas. Então, olha só, os planaltos são constituídos por três características: os planaltos, né, cristalinos, os planaltos sedimentares e os planaltos, né, basálticos. Então, os planaltos são áreas mais ou menos planas, e apresentam também a 300 metros, e também é uma área onde o processo também erosivo é muito forte, por isso que constitui esse processo da formação das rochas. E aí tem as depressões, né? As depressões também são áreas mais ou menos planas, né? Onde existem dois tipos de depressão, a depressão absoluta e a depressão relativa. Mas antes de falar sobre depressão, deixa eu voltar um pouquinho lá nas montanhas, né? Eu tinha esquecido, as montanhas, né, nós falamos que são áreas acima de 300 metros, existe, né, no mundo afora os conjuntos, né, de montanha que nós falamos sobre cordilheira, que dá o nome de cordilheira. Existe a cordilheira dos Andes, aqui, né, na América do Sul, famosíssima da América do Sul, né, no Chile, basicamente o Chile é formado pelas cordilheiras dos Andes, aqui no nosso continente, especificamente na América do Sul, e a cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, entre, né, a Europa e a Ásia. E lá existe também um dos maiores, o maior monte, a maior montanha do mundo, que é o Everest. E voltando aqui para a depressão, vamos falar da depressão, né, absoluta. A depressão absoluta, gente, são áreas mais baixas que o nível do mar, como, por exemplo, o Mar Morto, né? Existe o Mar Morto, né? É uma área, né, de depressões absoluta, que esse mar está acima do nível do mar. E a depressão relativa são áreas formadas por processo de erosão, onde apresentam áreas mais baixas que as formas de relevo que está em sua volta, né? Um exemplo aí é uma depressão sertaneja de Quixadá, no Ceará, uma área, né, de depressão. Então, vocês perceberam, né, que a aula é simples de hoje, só falar sobre as formas de relevo, né? As montanhas, né, conjunto de montanhas, né, chamam-se de cordilheiras, né, nós demos exemplo do Himalaia e dos Andes. As planícies são áreas planas, né, sedimentadas, com o acúmulo, né, de sedimentos. Os planaltos, né, que são áreas mais ou menos planas, né, também, né, onduladas, né, onde também relativamente irregulares, onde existe, né,
os tipos de planalto, planalto cristalino, planalto, né, sedimentar e planalto basáltico. E por último, nós falamos aqui sobre as depressões, depressões absoluta e depressão relativa, que nós acabamos de orientá-los, né, de mencionar aqui para vocês. Então a aula de hoje é uma aula bem simples, mais rápida, né, gente? Então eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.